Bom, segundo a Malu Gaspar, né, a gente mencionou mais um furo dela aqui no início dessa edição do Central. O ministro Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão a favor do Banco Master. Então, ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez eles se encontraram pessoalmente aqui, segundo a Malu, para conversar sobre os problemas do banco. Os relatos sobre as conversas, aqui tem uma informação de apuração importante, né? Esses relatos foram feitos à equipe do blog da Malu Gaspar por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com o Galípolo e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do Banco Central. Então, na versão desses integrantes, né, nessa apuração da coluna da Malu, o Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação da venda do BRB, aquele Banco de Brasília, e em julho deste ano pediu que o presidente do BC fosse ao seu encontro. Pediu ali uma conversa pessoalmente. O Moraes pediu essa conversa para o Galípolo. Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou para um interlocutor que passou essa informação para a coluna, ele disse que gostava do Vorcaro e repetiu um argumento que o banqueiro usava muito, dizendo que o Master era muito combatido, coitado, por estar tomando o espaço dos grandes bancos. Aí pediu que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, com o Banco de Brasília. O BRB faria uma compra do Banco Master, né, só para a gente lembrar, um banco que estava falindo e o Banco de Brasília querendo comprar. Então, essa autorização estava pendente, né? Então, ele queria destravar essa história. Naquele momento, já se sabia em Brasília que tinha um racha entre os diretores do BC sobre decretar ou não decretar a intervenção do Master. Então, essa história já estava rolando. E aí, o Galípolo respondeu para o Moraes que os técnicos do Banco Central tinham descoberto fraudes, né? No repasse de 12 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB. E, diante dessa informação da fraude, o Moraes teria dito, opa, então deixa para lá, né? Como a fraude ficou comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado. E essa é a história, essa tentativa de intervenção. O nome disso é tráfico de influência. É tráfico de influência ou, se você preferir, lobby. Que não é papel de um ministro do STF, né? Não, portanto, tráfico de influência, ou seja, você fazer uso de uma posição que você tem no Estado para influenciar em favor da causa X ou da causa Y, vindo de um lugar que não é republicano, evidentemente. Você está privatizando. E cara, é por isso que a ideia de instituições de Estado independentes que a democracia liberal traz é importante. Entendeu? Porque aí, no fim das contas, o que acontece? Um cara como o Gabriel Galípolo, que podia ser qualquer outro, ele tem um poder e uma independência dados como presidente do Banco Central que ele pode ignorar a pressão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é fácil não, tá? Mas ele pode fazer isso. E tudo indica que foi o que acabou sendo feito. Ele resistiu a essa prisão. Agora... Essa pressão. Desculpa. Mas não deixa de ser uma prisão, né? Agora... A situação do Alexandre de Moraes está começando a ficar feia, tá? Porque assim, é bom lembrar que é o mesmo que, segundo também um furo da Malu Gaspar, né? É o mesmo Alexandre de Moraes, cujo escritório dele, da mulher Viviane Barsi, tinha um contrato com o Banco Master, que, se não me engano, era de 120 milhões. É isso, né? A cifra. Era 3,x milhões por mês durante 3 anos. Não sabemos o que, assim, né? Para fazer intervenções pontuais perante o CAD, perante o Banco Central e perante o Tribunal de Contas e tal. Só que, aparentemente, quem foi fazer o trabalho... Foi o Alexandre, foi, se confirmando o que a Malu está publicando, foi o Alexandre de Moraes. Gente, isso é caso de impeachment. A proximidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal com esferas do poder econômico e do poder político, o fato de que Brasília é uma cidade muito isolada, que as pessoas circulam muito, né?
os três poderes e gente influente, lobby, circulam muito, eles conversam, jantam, almoçam. Isso é uma coisa que sempre existiu. O que não significa que seja correto, claro, né? Agora, se você consegue demonstrar o tráfico de influência, provar o tráfico de influência, muito difícil que isso aconteça, porque vai vir uma operação abafa, mexer com o Supremo é muito delicado, vem uma operação abafa de todos os lados, tem algumas figuras-chave na política brasileira que estão no Supremo, sobretudo Gilmar Mendes, que provavelmente vai entrar muito fortemente nisso. Isso, o Congresso Nacional pode convocar o presidente do Banco Central para prestar explicações. Pode. Mas, a rigor, se comprovado, é caso de impeachment, né? Quer dizer... E isso tudo está num contexto... Como ministro do Supremo... Interferindo para um banco público comprar um banco que está falido, né? Um negócio... Pois é. E que está falido por ter fraudado. Exatamente. Né? Por ter produzido investimentos que davam um determinado... meio que um esquema pirâmide, né? Você promete uma determinada lucratividade muito acima do mercado, você está prometendo porque, na verdade, você está comendo do principal. Você está vendendo a ilusão de que você tem um investimento fenomenal quando você não tem. Agora, isso tudo está num contexto em que tem duas outras peças aí. Tem a decisão, tem um ataque do ministro, eu vou classificar como ataque, mas não me parece que o Flávio Dino esteja errado. Mas tem um ataque do ministro Flávio Dino a parlamentares e a decisões do parlamento. Eu não acho que ele esteja errado, mas ele está muito em cima das ações do Centrão no Congresso Nacional. Eu diria que o ataque é a falta de transparência, não necessariamente aos parlamentares. Mas é que, no fim das contas, a gente está falando de uma guerra aberta, né? Sim. Agora, isso também está diretamente ligado à tentativa do ministro Fachin de trazer para o Supremo um código de ética, né? Hoje também a Malu trouxe o apoio do Aires Brito, do Celso de Mello, da Rosa Weber, de vários ex-presidentes do Supremo. Olha aqui, quem que ela trouxe? Aires Brito, Carlos Veloso, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e Rosa Weber, todos ex-presidentes do STF, todos ex-ministros da Corte, né? Todo ministro da Corte passa pela presidência em algum momento, dando apoio ao esforço de criar esse código de conduta. É inacreditável que a gente precise de um código de conduta, mas precisamos de um código de conduta para esse Supremo Tribunal Federal, né? Porque precisamos, entre outras coisas, por isso, né? Porque a circulação de ministros da Suprema Corte para além da Suprema Corte é algo conhecido, né? É algo conhecido, público e notório em Brasília, mas daí a você naturalizar tráfico de influência, isso efetivamente não pode, né? E se você abre... E aí o Alexandre de Moraes não só se coloca numa situação de muita vulnerabilidade, mas coloca o Supremo numa situação de muita vulnerabilidade. Claro. Porque se você tiver um impeachment de ministro do Supremo, você abre uma possibilidade muito arriscada de politizar essa ferramenta, que é uma ferramenta legítima, democrática, necessária, né? Um caso de irregularidades graves como essa. Então, eu acho muito arriscado, acho muito perigoso pensar num impeachment de ministro supremo, mas pois é difícil, é uma situação muito complicada. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu comentei aqui no ar. O ministro Alexandre ligou para vários senadores, fazendo sugestões para... inclusive, o senador Alessandro Vieira comentou isso em público na comissão, né? O ministro Alexandre ligou para vários senadores fazendo sugestões para o PL da dosimetria de texto. E eu estava achando aquela coisa esquisita, o Alessandro Vieira falou esse negócio, cacete. Aí eu comecei a buscar alguns senadores, mas
A minha questão não era confirmar, eu estou partindo do princípio que seja verdade, porque senão um senador não teria dito isso em público na comissão. Mas eu queria entender por quê. Qual é o raciocínio? Qual é, partindo-se do princípio de que há racionalidade no sistema, nos atores do sistema, por que o Alexandre... A resposta que eu ouvi de um senador é o seguinte: olha, ninguém aqui sabe exatamente qual é a intenção dele, mas a impressão é que tem a ver com master e tem a ver com uma busca de... Vamos botar panos quentes e vamos fazer o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Que já é uma sinalização do Alexandre, tipo, jogando a toalha. Vamos conversar. Eu ajudo vocês aqui a fazer o PL da dosimetria, vamos conversar, vamos chegar a um acordo. Porque, bicho, tá pegando em todo mundo. Tá pegando no Lula por causa do filho dele no INSS. Tá pegando em tudo quanto é líder do Centrão, ou via refit ou via master. Tá pegando para os Bolsonaro, porque já tem um pai preso e pode piorar. Tá meio que todo mundo numa situação de risco. Sim. E tá pegando para os ministros do Supremo. As coisas estão estão aparecendo. A gente vai para onde? Você acha que é uma nova Lava Jato? Você tem alguma noção de para onde que esse cenário está embicando? Eu acho difícil, o que torna essa situação difícil dela se tornar uma nova Lava Jato é o fato de que a Lava Jato ela tinha um suporte político grande por parte de uma direita que queria o poder. E isso depois, enfim, quando isso começou a respingar neles, a Lava Jato foi desmantelada. E foi desmantelada, entre outras coisas, porque cometeu muitas irregularidades, né? Se a questão do Banco Master realmente envolver a classe política como um todo, né? E a gente sabe que há certas questões que tem a ver com recurso de campanha, que tem a ver com mobilização de influência política, que atinge todos os partidos, qualquer partido que tem bancada expressiva. Não vai atingir, talvez, um partido pequeno, o PSOL, por exemplo, sei lá, né? o Novo, mas partidos que têm grande bancada vão ser... Há certas figuras de influência, lobistas de influência que representam grandes interesses econômicos que vão conversar com todos os partidos, vão colocar dinheiro na campanha, quando era possível, colocar dinheiro na campanha de todos os candidatos, né? E a Lava Jato... Põe na pré-campanha. Põe na pré-campanha. A Lava Jato, no certo sentido, ela expôs isso muito, muito claramente, né? Antes o Mensalão já havia exposto e agora, depois a Lava Jato, que tem certos esquemas de corrupção que são transversais. Isso torna muito difícil, isso torna um grande escândalo público, porque você precisa de um suporte político para fazer a pressão, né? Ao mesmo tempo, você tem a imprensa. Essas informações vão chegando na imprensa, a imprensa vai soltando, né? Isso vai pressionando um lado ou outro. Eu acho que se um lado ficar mais pressionado por essa questão do Banco Master, eu acho que pode virar um grande expurgo novamente, né? E situações de grande expurgo são, mais uma vez, situações em que certas figuras que conseguem se apresentar como outsider surgem e ganham capital político, né? Você recebe PDF de pesquisas, aquelas enquanto o pleito, né, a eleição está rolando? Tem sempre aquele amigo, aquele conhecido mais enturmado que tem esses arquivos e manda para todo mundo, né? Gente que trabalha em banco, jornalista, pessoal de política. Em 2026, você pode ser uma dessas pessoas. Basta ser assinante do Meio Premium. E olha, esse é um papel importante para a democracia. Todos nós vivemos em várias comunidades digitais. O grupo da família, da pelada, dos colegas de faculdade é tão importante que em cada grupo desses tem aquela pessoa que cumpre esse papel de ser quem traz informação no ano eleitoral. Tem tanta gente passando desinformação. Pois bem, no segundo em que o TSE liberar nossa pesquisa mensal, você vai estar na lista das pessoas que receberão primeiro a pesquisa Meio Ideia. Você será, no grupo de amigos, quem está no topo da informação. E não são só os números, vai ter análise também da pesquisa. O que aqueles números querem dizer? Feitas essas análises pelo Maurício Moura, diretor do Ideia, feitas por mim. Assuma essa missão. Faça o papel de quem distribui informação. Assine o Meio.